E aí, tudo certo? Vamos continuar o nosso curso? Estamos aqui iniciando mais um bloco do nosso curso de Direito Administrativo. E nós estamos falando sobre as etapas da fase externa do processo licitatório. E especificamente no bloco anterior, nós encerramos aí falando sobre aqueles prazos mínimos que devem ser observados para a publicação do edital. Ah, professor, então devem ser observados prazos mínimos? Com certeza. A própria lei de licitações estabelece os prazos mínimos que devem ser observados com antecedência para a publicação de editais. E agora nós vamos falar isso sobre a possibilidade de impugnação do edital. Olha só, quando um edital de licitação é publicado, existe a possibilidade de terceiros impugnarem administrativamente esse edital. Como assim? É simples. Foi publicado um edital de licitação e você, que é um terceiro, um cidadão qualquer, que nem teria interesse em participar da licitação, mas que tem um certo conhecimento jurídico, você bateu o olho no edital e falou, poxa, esse edital aqui é manifestamente legal. Então você, que nem é um eventual licitante, você tem essa prerrogativa de chegar e impugnar aquele edital. É possível, professor? Perfeitamente possível. E aí, a lei de licitação vem dizer quais são as regras que você tem que observar para impugnar, para questionar alguma ou algumas cláusulas daquele edital. E é claro, esse edital de licitação, ele não pode ser impugnado apenas por qualquer cidadão, né? Por óbvio, ele também pode ser impugnado por um licitante. Às vezes, um licitante ou um eventual licitante, ou futuro licitante, constatou que as regras daquele edital foram feitas para beneficiar determinada empresa. Então, nada mais coerente do que ele chegar e impugnar aquelas regras do edital. Pois caso aquelas regras sejam mantidas, por exemplo, ele não poderá participar da licitação. Então isso acaba sendo muito comum, né? E se a administração pública não acatar aquela impugnação, entender que ela é desprovida de fundamento, por exemplo, ainda resta a alternativa de o interessado levar esse fato ao conhecimento do Ministério Público, ao conhecimento do Tribunal de Contas e ainda, se for o caso, ingressar com uma ação judicial. E aí o juiz é que irá verificar aquela cláusula do edital e decidir se se trata de uma cláusula ilegal ou não, se se trata de uma cláusula lesiva à competitividade, por exemplo, ou não. Deixei para você essa informação no slide para você depois fazer uma revisão mais rápida. Vamos dar uma olhadinha aí. Olha só. Impugnação administrativa do edital. Volte. Caso a impugnação seja feita por um cidadão qualquer que não esteja participando do procedimento licitatório, essa impugnação deverá ser efetuada, grave aí, tá? Até 5 dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a administração julgar e responder à impugnação em até 3 dias úteis, sem prejuízo de representar ainda ao Tribunal de Contas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle interno sobre a irregularidade apontada. Então, o que eu quero que você grave aí é esse prazo que tem que ser observado pelo cidadão que quer fazer a impugnação, tá? Até 5 dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação. Envelopes de habilitação você já sabe quais são, né? São os envelopes que contêm a documentação da pessoa interessada em participar da licitação. É aquela qualificação jurídica, qualificação econômica, qualificação financeira. São aqueles documentos que comprovam que a empresa está em dia com todas as suas obrigações e que tem a qualificação técnica exigida no edital, por exemplo. Então, essa é a documentação da habilitação. Não tem nada a ver com a documentação da proposta, não. Ok? E aí, essa impugnação tem que ser respondida pela administração em até 3 dias úteis. Então, grave esses dois prazos, porque eles são muito comuns em prova. E, por outro lado, o licitante possui até o 2º dia útil
que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preço ou concurso, ou a realização de leilão, para impugnar os termos do edital de licitação perante a administração. Mais uma vez, o que nos interessa aqui é guardar esse prazo, tá? Perceba que pelo fato de o licitante estar participando efetivamente do processo, ele tem um prazo um pouco mais próximo da data de abertura dos envelopes de habilitação para impugnar as regras do edital. E grave aí, o fato de esse licitante ter impugnado uma cláusula do edital não o impede de continuar participando do certame, não o impede de continuar participando da licitação. Não há problema, ele pode continuar participando normalmente. Certinho? Beleza. Outro ponto que nós temos que analisar com mais detalhes é sobre a comissão de licitação. Deixa eu fazer uma explanação geral aqui, depois a gente vem analisando esses detalhezinhos que eu deixei no slide para você. Sobre a comissão de licitação, o que você tem que saber? Primeiro, você tem que saber que podem existir comissões permanentes ou comissões especiais, temporárias. Quando se trata de um órgão mais complexo, cuja estrutura é maior e que tem uma necessidade de contratações constantes, geralmente esse órgão vai ter uma comissão permanente de licitação. Se se tratar de um órgão que tem um volume pequeno de contratações, às vezes esse órgão nem vai ter uma comissão de licitação. Ele vai ter simplesmente um único servidor que vai ficar responsável pela modalidade convite, que vai ser a modalidade em regra utilizada por esse órgão. Então a situação já passa a ser um pouquinho diferente. Como o volume de contratação é pequeno e os valores também são bem pequenos, então nem há a necessidade de uma comissão de licitação. Nós teríamos aí um único servidor responsável por acompanhar o desenvolvimento daquele processo para aquisição de bens, contratação de serviços ou realização de pequenas obras. Um único servidor, professor? Um único servidor daria conta do recado. Nós não precisaríamos de uma comissão, tá? E aí, quando um órgão ou entidade precisar de fazer uma licitação pela modalidade concurso, por exemplo, na modalidade concurso, geralmente as comissões são comissões especiais, geralmente integrada por pessoas que nem são servidoras públicas, nem ocupam cargos públicos. Por quê? Porque geralmente são pessoas que têm um alto conhecimento técnico naquela área que é objeto da licitação, na modalidade concurso. Por exemplo, vamos supor que o Estado de São Paulo queira escolher um novo hino para o Estado. Se o Estado de São Paulo quer escolher um novo hino, talvez fosse complicado. Esse trabalho de escolha ficar a cargo da Comissão de Licitação Permanente do Estado. Por quê? Poxa, aqueles servidores têm um conhecimento jurídico muito grande, mas eles não têm um conhecimento artístico, cultural. Então, o que acontece? O Estado ele cria uma comissão de licitação especificamente para aquele concurso, para a escolha do hino. E aí vão participar daquela comissão pessoas que têm notório conhecimento na área. São artistas consagrados, são instrumentistas, são pessoas que têm conhecimento daquela matéria. E aí, é claro, a escolha vai ser uma escolha mais técnica, uma escolha pautada na expertise daqueles que estão participando do processo eleitoral. Tudo bem? Então vamos ver as informações que eu deixei para você no slide. Olha só. Sobre as comissões de licitação, as regras básicas sobre sua organização e funcionamento estão previstas no artigo 51 da Lei 8.666, tá? Que institui a possibilidade de criação de comissões permanentes ou especiais, como é o caso aí da modalidade concurso, né? Então, quando se faz uma licitação pela modalidade concurso, em regra, utiliza-se uma comissão especial. Então, essas comissões permanentes ou especiais são compostas de, no mínimo, 3 membros, sendo pelo menos 2 deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da administração responsáveis pela
licitação. Então veja, a lei diz, no mínimo, 3 membros devem integrar a comissão de licitação. Com aquela pequena observação, né? Quando se tratar de um órgão de pouco volume, um órgão de pouca estrutura funcional, então é possível que um único servidor fique responsável por realizar as licitações e elas serão feitas na modalidade convite. E elas serão feitas na modalidade convite. Essa é uma exceção, mas uma exceção muito cobrada em provas. Então eu gostaria que você ficasse bastante atento, bastante atenta. Voltemos aqui para o slide. Dispõe o parágrafo 3º do artigo 51 que os membros das comissões de licitação responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, salvo se posição individual divergente, vou grifar aqui, ó, salvo se posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que tiver sido tomada a decisão. Como assim? Ó, às vezes pode acontecer o seguinte, suponhamos que a comissão de licitação seja formada por 3 membros. E aí, está sendo debatida no momento a possibilidade de contratação ou não de determinada empresa. Ventila-se que essa empresa seja, vamos supor que a licitação no município, tá? Ventila-se que essa empresa seja do filho do prefeito. Mas a documentação a princípio, na documentação que foi apresentada a princípio, não consta o nome do filho do prefeito. Claro, né? A comissão de licitação, ela vai buscar informações exteriores, tá? Informações de fora da administração, para tentar solucionar os problemas que lhes estão sendo apresentados. Nesse caso, quando foram fazer uma investigaçãozinha, apesar de bem breve, pequenininha, eles constataram, realmente essa empresa aí é do filho do prefeito e está em nome de Laranjas. Ou seja, ela não poderia estar nem participando desse processo licitatório, quanto mais ganhar, vencer essa licitação. Então, isso foi dito por um dos membros da comissão. Isso vai dar problema, o Ministério Público vai questionar, corre o risco de nós sermos responsabilizados administrativamente, civilmente e penalmente, se amanhã ou depois for causado algum dano aos cofres públicos e tal. Então, um dos membros da comissão colocou tudo isso em jogo. Aí os outros 2, nada, moço, não quero nada a ver não, quieta, tá querendo documentação que não tem nome dele não. Moço, mas eu questionei, eu perguntei fulano, cicano e beltrano, eles confirmaram, essa propriedade, essa empresa não é de terceiro, é do filho do prefeito. Tanto é verdade que se você quiser encontrar, é só você ir lá que você vai achar lá. Não, eu acho que ele trabalha lá, então pede a carteira assinada e vê se ele trabalha. Trabalha não, você é o dono da empresa, aquela conversa aiada toda. Aí, fizeram a votação, então vamos votar aqui. Quem acha que essa proposta, que a princípio é a mais vantajosa, tem que ser escolhida? 2 levantaram a mão e 1 não levantou. Então, escolheram aquela proposta, mesmo sabendo que a empresa era do filho do prefeito. E aí? E aí que é o seguinte, não foi feito aquele debate? Aquele servidor que não levantou a mão, que não concordou com a escolha da empresa do filho do prefeito, se ele simplesmente cruzar o braço e ficar calado, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer é que ele será responsabilizado solidariamente com os outros membros da comissão pela escolha indevida que foi feita. Pelo fato de eles não terem desclassificado aquela empresa do processo licitatório, sabendo que se tratava de uma empresa do filho do prefeito. O que vai acontecer é só isso aí. Ele vai ser responsabilizado da mesma forma que os demais. Se amanhã ou depois eles forem questionados pelo Ministério Público, Tribunal de Contas, ou mesmo algum dos órgãos de controladoria interna daquela entidade. Então, olha só, para se esquivar de eventual responsabilidade, o que esse servidor membro da comissão tem que fazer? Ele faz uma ata de decisão sobre a escolha daquela empresa como vencedor da licitação e ele coloca a ressalva na ata. Gostaria de deixar ressalvado que eu, servidor fulano de tal,
fui contra a escolha da empresa tal para vencer o processo licitatório. Não precisa nem falar, porque suspeita-se que ela é do filho do prefeito, mas ele tem que deixar consignado que ele foi contra. Depois, se ele for questionado, ele vai dizer por que ele foi contra, tá? Já que ele não tem provas concretas, documentais, de que aquela empresa realmente é do filho do prefeito. Então, se ele deixou isso consignado em ata, se amanhã ou depois houver alguma consequência em razão dessa escolha, que possa prejudicá-los na esfera civil, penal, administrativa, ele está pelo menos administrativamente resguardado, tá? Tem que fazer isso. Então é isso aí que nós tínhamos que saber sobre as comissões de licitação. Mas não acabou o nosso estudo, não. Temos que saber ainda as regrinhas básicas sobre julgamento das propostas, tá? Até falamos aqui algumas regrinhas básicas, deixa eu destacar outras aqui. Olha só, o parágrafo 1º do artigo 44 da Lei de Licitações estabelece a proibição de utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre os participantes. Você está percebendo? A todo instante, quando você faz a leitura da Lei 8.666, você encontra referência ao princípio da igualdade, ao princípio da isonomia. Então, o que tem que ficar claro é que esse princípio, sem sombra de dúvidas, é o princípio mais importante do processo licitatório. A todo momento, é verdade, a lei de licitação faz referência a esse princípio, justamente para reforçar a sua relevância, a sua importância. Aqui ficou bem claro, não podem ser utilizados elementos ou critérios sigilosos, secretos, subjetivos ou reservados. É claro, porque se fossem admitidos esses critérios sigilosos, qual foi o critério para escolher essa empresa? Segredo de Estado, não podemos falar não. Ué, segredo de Estado, não podemos falar? Então você escolhe quem você quiser, ué. Ficou facinho, não precisa fazer licitação não, ué. Não, tem que fazer licitação. A licitação foi só uma forma de você camuflar aquela ilegalidade, né? Porque é como se tivesse feito uma licitação, mas na verdade ninguém sabe qual foi o critério para a escolha, então você escolhe quem você quiser, ué. Né? Não tem finalidade nenhuma, não tem utilidade prática nenhuma a realização da licitação. Esse é o problema, tá? E aí, quando você estiver respondendo as questões de prova, muito cuidado, tá? Para não confundir essas duas expressões. Licitação deserta e licitação fracassada. Por quê, professor? Porque a licitação deserta e a licitação fracassada, elas têm conceitos distintos. Conceitos distintos é isso mesmo. Quando é que nós vamos ter a licitação deserta? A licitação deserta ficará caracterizada, no caso em concreto, quando a administração pública divulgar um edital, publicar esse edital e marcar uma data X para a apresentação das propostas, tá? Então a administração vai lá e marca, por exemplo, no dia 10 de agosto devem ser apresentadas as propostas daqueles que têm interesse em contratar com a administração. Beleza, marcamos o dia 10 de agosto. E aí? E aí que acontece o seguinte, no dia 10 de agosto, a administração estava lá, aguardando a entrega dos envelopes dos interessados em participar da licitação. Aí sabe o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, ninguém compareceu no dia agendado para apresentar a sua respectiva proposta. Uai, professor, você está dizendo que ninguém se interessou em participar da licitação? É isso mesmo. Ninguém se interessou em participar da licitação. E aí? E aí que se ninguém se interessou em participar da licitação, naquele momento era um deserto só, a administração pública, então, está autorizada a contratar diretamente, sem fazer licitação.
desde que essa contratação direta não cause prejuízos aos cofres públicos. Percebeu? Então, na licitação deserta, a administração marcou um determinado dia, só que naquele dia que foi programado, ninguém compareceu, era um deserto só. A administração não pode esperar, ela tem urgência na contratação. Então, como ninguém manifestou interesse, como foi um deserto só no dia agendado, ninguém compareceu, então a administração está autorizada a contratar sem realizar licitação. Ok? Agora, licitação fracassada tem outro significado. Quando é que nós estaremos diante da licitação fracassada? A licitação fracassada, ela vai acontecer quando vários interessados apresentaram as suas propostas. Vários. Entretanto, quando a administração, por meio da comissão de licitação, foi conferir a documentação de habilitação, constatou que ninguém foi habilitado. Compareceram 10 empresas interessadas em contratar com a administração, só que nenhuma conseguiu habilitação. Estava faltando documento incompleto, alegaram que o prazo... Enfim, não apresentaram os documentos necessários. Não passaram sequer da fase de habilitação. Então, nesse caso é o seguinte, o que a administração vai fazer? Essa licitação foi um fracasso, tá? Por isso a gente fala de licitação fracassada. Por que fracasso? Compareceram interessados em contratar com a administração, mas os interessados não cumpriram os requisitos previstos no edital. Por isso é que a gente fala que foi um fracasso. Então, nesse caso específico, o que a administração pode fazer? A administração pode, por exemplo, abrir um novo prazo de 8 dias para que esses interessados regularizem os documentos, apresentem os documentos que estão faltando. E aí, depois de finalizado esse novo prazo de 8 dias que foi aberto para a regularização dos documentos, vamos fazer uma nova análise dos documentos. E aí, se ficar constatado que os interessados conseguiram suprir as irregularidades, conseguiram resolver os problemas documentais, prosseguimento normal de licitação. Se mesmo assim ninguém conseguiu cumprir os requisitos do edital, aí, se a administração não puder aguardar, existe a possibilidade de uma contratação direta. E isso se o edital estiver nos termos do mercado, né? Porque às vezes também pode ter algum espertinho aí, nesses municípios do interior, mais afastado, que nem tem comarca, nem tem representação do Ministério Público, que simplesmente coloca aquelas cláusulas impossíveis de serem obedecidas justamente para a licitação ser um fracasso. Por quê? Porque aí quando a licitação for um fracasso, abre-se um novo prazo, não resolve, porque realmente as cláusulas são impossíveis de serem atendidas, aí o prefeito contrata diretamente, sem realizar licitação. Contrata em tese com quem ele quiser. E esse realmente era o objetivo dele, né? Então tudo foi feito, tudo foi encaminhado para que isso acontecesse. Então, é possível a contratação direta? Em última hipótese, é sim possível a contratação direta, desde que não possa ser repetida essa licitação sem causar prejuízos aos cofres públicos. Tá? E aí, nós vamos ter basicamente aquela última etapa externa do processo licitatório, que vai ser a fase de homologação e a adjudicação. Então veja, o trabalho da comissão de licitação encerra-se com a escolha da proposta mais vantajosa para a administração. Superada essa fase, o inciso 6º, artigo 43 da Lei de Licitações, determina que o processo seja enviado para a autoridade competente, a fim de que seja homologado e adjudicado o objeto da licitação. Bem, aqui você já sabe, na prática, quais são os significados de homologação e de adjudicação, porque eu já expliquei. Então, quando a autoridade superior está homologando um processo licitatório, significa que essa autoridade superior está verificando se tudo foi feito nos termos da lei. Concluindo
que tudo foi feito nos termos da lei, essa autoridade, ó, simplesmente homologa. Homologada a licitação, passamos para a última etapa, adjudicação. Então veja só, quando nós falamos nessa adjudicação, significa, na prática, que a autoridade superior está atribuindo o objeto da licitação ao vencedor. Lembre-se, se tiver que contratar com alguém, vai ser com você, com o vencedor da licitação. Isso é a adjudicação. Isso é a adjudicação. Está claro até aqui? Estou dizendo isso pelo seguinte, olha só. A última etapa do processo licitatório é a etapa da adjudicação. Essa etapa da adjudicação encerra o processo licitatório. Encerra, professor? Encerra o processo licitatório. E eu estou dizendo isso e pedindo para você guardar pelo seguinte. Pode ser que você, em outros momentos, já tenha estudado a modalidade de licitação chamada pregão. Se você já estudou o pregão, você sabe que lá no pregão ocorre uma inversão. No pregão, a lei dispõe que primeiro ocorre a adjudicação e depois ocorre a homologação. Então, no pregão é diferente. Estou dizendo isso justamente para você não confundir, tá? Então, no pregão, primeiro ocorre a adjudicação e depois a autoridade superior homologa. Aqui na Lei 8.666, que é o nosso foco, primeiro ocorre a homologação e depois a adjudicação. Ficou claro aí? Pois bem, ocorreu a adjudicação, acabou a licitação. E aí, professor? Acabou o processo licitatório, mas não acabou a nossa aula sobre licitação, não. Ainda tem um bocado de coisa para estudar ainda. Então, veja só. Nesse caso específico, o que vai acontecer? Adjudicado o objeto de licitação, a próxima etapa agora qual é? A convocação do vencedor da licitação para assinar o contrato administrativo. E é esse contrato administrativo que vai estabelecer os direitos e deveres das partes envolvidas naquele contrato, tá? Essa convocação só vai ocorrer depois da adjudicação. Professor, esse contrato, essa empresa, essa pessoa que venceu a licitação, depois ela vai ser convocada para participar, para assinar o contrato administrativo, né? Por quanto tempo ela é obrigada a manter aquela proposta que ela ofereceu para a administração? 60 dias. Durante 60 dias ela está obrigada a manter aquela proposta, tá? Professor, mas vamos supor que a empresa A foi escolhida vencedora. Quando a administração a convocou para assinar o contrato administrativo, ela se recusou. O que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte: se ela se recusou, ela vai ser punida nos termos da Lei 8.666. E aí a administração vai contratar com quem? A administração vai procurar o segundo colocado naquela licitação, o que apresentou a segunda proposta mais vantajosa. Só que aí é aquele esquema, né? A administração vai procurar o segundo colocado e vai tentar convencê-lo a fornecer aquele produto para a administração pelo valor oferecido pelo primeiro colocado. Se ele aceitar, ótimo. Então a administração vai contratar com aquela empresa que ficou em segundo lugar na licitação e vai promover o processo administrativo competente para aplicar as penalidades cabíveis àquele que venceu a licitação, mas posteriormente, dentro dos termos legais, se recusou a assinar o contrato administrativo. Ok? Bem, vamos fazer mais um intervalo e daqui a pouquinho eu vou voltar para a gente falar agora sobre as modalidades de licitação. Uma questãozinha eu já garanto lá na sua prova sobre
modalidades de licitação, que aí é certo, tá? Daqui a pouquinho eu estou de volta. Até mais.